3 em 1. Jovem Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde e está começando aqui na programação da Jovem Pan News, o programa que você sabe, você conhece. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão. Esse é o nosso 3 em 1 e já vamos começar falando da cerimônia que aconteceu na manhã de hoje, em comemoração ao Dia do Exército. O presidente Jair Bolsonaro declarou, abre aspas, as eleições seguirão seu ritmo normal. Fecha aspas. Vamos ouvir. Que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter uma eleições no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. E olha só, gente, ao contrário dos avanços que vêm sendo registrados por institutos de pesquisa aqui do Brasil, a Euresia Group, empresa de consultoria com sede nos Estados Unidos, anunciou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 70% de chances de ganhar as eleições presidenciais neste ano. Inclusive, eu vou abrir, produção, a enquete agora no portal da Jovem Pan News para vocês votarem, participarem, justamente fazendo essa pergunta. Você confia nesse levantamento feito por um instituto estrangeiro sobre a eleição aqui no Brasil? Vai lá, jovempan.com.br, o seu voto. No final do programa eu trago o resultado parcial aqui da nossa enquete. Já vamos começar então repassando essa pergunta para o nosso time. Temos Rodrigo Constantino, Piperno, Marco Antônio Serrão. Começo por você hoje, Consta. O pessoal por aí está achando que o Lula vai ganhar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O pessoal é muita gente, né? Essa Eurásia aí, ela é uma casa de consultoria que tem um track record que não é dos mais invejáveis, não, em relação principalmente às eleições brasileiras, né? Então, isso é opinião de mais algumas pessoas que eu não sei se estão confundindo torcida com análise, eu não sei o que acontece. Agora, quanto à fala que mostramos ainda há pouco do presidente, isso é o óbvio ululante, né? Essas eleições, ganhe quem ganhar, tem que ganhar de forma transparente e confiável. É muito ruim para o sistema democrático brasileiro uma parcela significativa, expressiva do eleitorado desconfiar desse processo, desse sistema, né? E hoje, em que pese o presidente ter feito essa menção, inclusive citando ali o Barroso, o ministro Barroso e tudo, né, que convidou o Exército, as Forças Armadas para acompanhar de perto, o grande problema reside na opacidade desse sistema que temos, né? Não há ali a materialidade do voto e tampouco a possibilidade de escrutínio, de acompanhamento público dessa contagem. Então, é alguma coisa que carece de transparência. E não é por acaso que agora mesmo vamos ver a eleição do segundo turno na França, que a turma do TSE gosta de mencionar como exemplo de democracia, mas lá o voto do eleitor francês vai ser materializado num pedaço de papel, né? Então, isso aí não adianta o presidente falar essa obviedade, né, de que o sistema precisa de confiança, porque não há nada que tenha sido feito até aqui que traga confiança, de fato, para aquela parcela, repito, expressiva que desconfia do sistema atual. Serrão, eu quero o seu comentário dividido em duas partes. O primeiro sobre esses elogios do Bolsonaro ao Barroso e esses 70% de chances do Lula ganhar a eleição, segundo esse instituto. Saudações, meus amigos e amados haters. Vou começar pelo fim. O pessoal dessa Euresia Group deve ter tomado cachaça estragada para fazer uma análise desse tipo, né? Ou eles estão apostando que a cleptocracia tem tudo para voltar no Brasil. Essa, felizmente, não é a tendência. Então, essa vitória, esse prognóstico de vitória de Lula é inconcebível, inaceitável. Ficção contábil, ficção científica absolutamente pura. Sobre Jair Bolsonaro, pode ser que tenha sido mais um elogio irônico ao ministro Luiz Roberto Barroso, que, na verdade, ele não faz esse tipo de elogio. Pode ser igual o elogio que ele fez à Anitta. Bolsonaro está abusando muito da ironia ultimamente. Tanto que esse fato de ele dizer que a eleição vai ser normal
Ok, talvez esteja ecoando aí, tentando dizer o contrário do que disse ontem na Câmara dos Deputados. O deputado Ottoni de Paula fez um pronunciamento lá muito duro, advertindo que Alexandre de Moraes poderia interferir no processo eleitoral, inclusive cancelando a candidatura de Jair Bolsonaro por algum motivo inventado. Isso é impossível, isso não tem a menor chance de acontecer. A disputa será entre Bolsonaro, Lula, se ele aguentar, se ele tiver saco de disputar até o final, eles vão polarizar, e mais outros candidatos aí que vão aparecer. Não tem chance de proeminência para a terceira via, continua nenhuma chance dessa terceira via ser viável. Vai ser uma eleição normal, agora dentro daquela regra que está estabelecida aí, dentro daquilo que nós reclamamos de falta de transparência e, lamentavelmente, perdemos a chance da transparência por causa da pressão que a tal Justiça Eleitoral exerceu sobre parlamentares covardes e burros, que não souberam fazer aí, dar a transparência total que o sistema precisava, com a votação, o voto impresso e a recontagem 100% dos votos na própria sessão eleitoral. Piperno, vamos lá. Essa Eurasia Group chegou nesse 70% seguindo o seguinte cálculo aqui. Ela se baseia nos resultados de 12 institutos de pesquisa aqui do Brasil, num período de maio de 2020 a abril de 2022 deste ano. A pergunta que eu te faço é muito simples. Que cálculo é esse e se você acha que há confiabilidade nisso? Eles calculam as oscilações por segmento, né, por faixa etária, nível de renda, uma série de coisas, nesses momentos cruzando com, por exemplo, cenários econômicos. Então, é o maior grupo, aliás, de análise de risco do mundo. Pode errar de vez em quando, mas é um grupo de grande reputação. Então, o que acontece? Vou repetir aqui o que já disse aqui 1 milhão de vezes. É óbvio que todo mundo viu, todos os institutos apontaram que o presidente Jair Bolsonaro teve um ganho, aliás, um ganho médio de 4% em praticamente todos os levantamentos, desde o momento em que Sérgio Moro abandonou a disputa. Só que ele teve esse ganho sem que o ex-presidente Lula tivesse perdido. Então, o Lula ficou no mesmo lugar, o presidente Bolsonaro avançou um pouco. Isso, o Datafolha, IPESP, Instituto Ideia, a pesquisa Genial Quest, a da última sexta-feira lá do Instituto Census, todo mundo apontou isso de forma unânime. Agora, o que isso significou, o que isso impactou, por exemplo, as simulações de segundo turno, por exemplo? Nada. Por quê? Porque esses eleitores que migraram para o Bolsonaro agora no primeiro turno já seriam eleitores bolsonaristas no segundo turno. Então, é por isso também que todos esses institutos continuam dando no segundo turno margens aí entre 15% e 19%, à exceção do Poder Data, que faz pesquisas pelo telefone. E a gente também já falou sobre essa questão de metodologia. Quando você faz pelo telefone, você não atinge, ou pelo menos tem mais dificuldade para atingir a base. O eleitor mais pobre, muitos dos quais não têm telefone. Em relação ao que o Bolsonaro disse sobre as eleições, eu fico pensando aqui o seguinte. Primeiro que ele tem tantas credenciais para falar sobre democracia quanto eu tenho para falar sobre fissão nuclear. Segunda coisa, ele... no momento em que ele fala mais uma vez essa obsessão de falar sobre urnas eletrônicas, eleição, lisura e tal, eu fico imaginando, Paulo, se, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, um democrata convicto, ou até o presidente Michel Temer recentemente, se eles ficassem dia sim ou também falando sobre lisura de eleição. Olha o risco de crise institucional que você poderia, inclusive, submeter o país. O que me parece cada vez mais, aliás, eu tenho muita convicção disso, é exatamente um discurso para aquecer as bases, no sentido de, olha, se acontecer alguma coisa que não seja um resultado favorável a gente, vamos nos lembrar do 6 de janeiro no Capitólio. Essa estratégia, Marco? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, 6 de janeiro no Capitólio não aconteceu absolutamente nada. Nada de relevante. Nada. Essa é uma das maiores construções midiáticas já realizadas na face da Terra.
Sim, Aí é difícil. nada. 0.0. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. É só qualquer pessoa que tem um pingo de decência checar os fatos que aconteceram naquele dia. Agora, Olha o Google. Tirando as mortes, né, Marcos? Isso. não, então não teve mortes. 6 mortes. Não teve mortes. Pelo contrário, teve um manifestante que morreu 6 pela mortes. polícia do Capitólio. Sim, mas só. mas Seis perderam morte. vidas, Não, independente da Teve causa. um perderam manifestante vidas. que foi 6 mortes. preso por ter matado alguém com relação à 6 manifestação. Seis mortes. Mas esse ponto, tudo Eu bem. vou É que eu publicar acho o que link pra te ajudar. tem tanta mistificação que, assim, a gente tem que cavar um buraco aqui no discurso do Piperno para encontrar algum tipo de razoabilidade. Quando a gente fala em projeção... Primeiro que o Bolsonaro falar em democracia e essa constante demonização dele já deu, né? Eu não sei quem mais cai nesse discurso. A gente está chegando no final do período aí dele, do primeiro mandato. Antes era a ameaça à democracia, que foi passando, sempre uma potente ameaça, uma provável ameaça do amanhã, que a gente vai perder a liberdade amanhã. Não, talvez. Não é bem assim. Aí é aquilo que o esquerdista sempre faz. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o discurso era ameaçador. Aí começa esse papo louco que, assim, eu acho que gasta-se uma energia tão grande com relação a assuntos irrelevantes, e daí você vai ver, tem método, óbvio que tem método. O objetivo deles é exatamente criar essa pecha, criar uma espécie de oposição que vai só demonizar, vai atrapalhar o governo em tudo. Você vê que a mídia bate palma para isso também o tempo todo, né? E não vou mentir também, o presidente ele dá umas escorregadas em termos de discurso, mas isso está muito longe de qualquer tipo de ameaça factível. Tá que nem prender deputado federal que não Daniel, falando que o discurso dele é ameaçador para o tribunal, para o Supremo Tribunal Federal. É patético, é risível, quebra e viola todos os precedentes republicanos que a gente tem. Mas, quando a gente fala de projeção, Paulo, e aqui você me perguntou da pesquisa, você tem aí possível, quando você vai fazer contingência